Cá estamos de volta para mais um bate-papo acerca da semiótica de Greimas aplicada ao texto God, de autoria de John Winston Lennon, tese de doutorado defendida em 2001, base científica para as nossas conversas aqui em torno da aplicabilidade da teoria, né, em vários textos, inclusive o texto musical. O texto de análise é God, de autoria de Lennon. Na primeira parte ele nega a existência de um Deus medida da alegria, dizendo que Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Segunda parte, ele diz: eu não acredito na Bíblia, em Cristo, em Buda, em mantra, e nem nos Beatles, só acredito em mim, na Yoko e em mim. E na terceira parte, ele diz que o sonho acabou e que agora nós devemos ir levar adiante o sonho, né? Basicamente, esse é o texto que foi posto em análise. Na segunda parte, então, nesta ladainha, né, eu não acredito, não acredito, não acredito, ele acaba não acreditando também na Gita. O que é a Gita? É o elemento que nós vamos pôr sobre a mesa hoje para análise com base na semiótica do Greimas. O Chatterjee, né, ele afirma que The Gita is both a story and a gospel. Ele afirma que a Gita é ao mesmo tempo uma história, né, um conto de fadas e também um evangelho. As a gospel, it transcends the limits of time and space and national boundaries and influences people all over. Então veja bem, na condição de evangelho, a Gita, né, transcende os limites do tempo e do espaço e as fronteiras nacionais e influências das pessoas em toda parte do mundo. Acompanhando esse raciocínio, né, vemos o Gita como objeto modal que não se restringe mais ao domínio da mitologia hindu dentro do texto do John, porque a palavra Gita aparece em texto, dentro do texto, e aos sujeitos orientais também, mas a toda parte do universo. Então veja bem, não está mais restrita à cultura hinduísta ou budista. O Gita, né, também pode ser um livro aí apreciado pelos os ocidentais também, não é? Enquanto sujeitos da fé, as pessoas em toda parte do mundo podem eventualmente gostar e acreditar no Gita e utilizar para um fim que pode estar arraigado, né, na dimensão mitológica ou espiritual, porque também narra uma história deste tipo, né, deste quilate, sendo unique among the philosophical literatures of the world, sendo único entre, né, as literaturas filosóficas do mundo inteiro. E recentes pesquisas afirmam que Krishna Vasudeva de Mathura foi um professor que pertencia à República de Elam, Kshatriya, conhecida como Satavatas ou Vrnis, um ramo da tribo Yadava, né, que teria sido famosa na época de Brahmanas. Então, outros dados dão conta de que Krishna teria sido rei, um guerreiro valoroso e diplomata habilidoso segundo todos os sastras, né? Karma Yogi, por excelência, se revelando na guerra de Kurukshetra como a encarnação de Deus, vindo para destruir o mal e proteger o bem. Então são histórias a respeito, né, de Krishna. Seus grandes discursos no Gita, em 18 capítulos da Mahabharata, teria fornecido a base cultural e espiritual do hinduísmo durante quase 3.000 anos. Né? Então, o que é o Gita aqui dentro do texto? Né? O John Lennon vai dizer: I don't believe in Gita, não acredito também nesse livro, nesse tal de Gita. Então, Gita é um objeto mágico da cultura da Índia, em que tem tido aí grande influência nos últimos 3.000 anos ou mais, né? Gita foi introduzido no mundo ocidental há 2 séculos atrás, quando foi traduzido pela primeira vez por Sir Charles Wilkins, publicado em 1785. Hoje o Gita é traduzido em mais de 36 línguas. Assim, o Gita é manipulador de massas. Então, veja bem, ao mesmo tempo que ele é um objeto mágico para se buscar todo o seu conteúdo, né, o que ele diz que faz para as pessoas,
ele também manipula como uma espécie de sujeito, né? No sentido de que o sujeito alcança, por meio de sua prática, as virtudes essenciais da vida. Então, essa é a grande mensagem do Gita. Você quer ter virtude, você tem que ter o Gita no coração, na mente, quer dizer, como objeto aí modalizador da busca das virtudes, né? Então, o Gita é o modalizador do poder de um controle do indivíduo sobre si mesmo, levando a meditação, lugar de união do sujeito com a divindade. É por meio de sua autocompreensão atingida a sabedoria. Então, se você quer ter virtude, quer ter sabedoria, você deve ter o Gita como seu livro principal. Há aqueles, né, que preferem a Bíblia, mas há aqueles que preferem o Gita. O indivíduo atinge o estágio de um avatar. É essa a defesa do Gita. A encarnação da própria divindade. Já imaginou? Você poder ser o próprio Deus? Pelas suas características, o Gita apresenta o quadro geral, a exemplo dos outros objetos mágicos que temos analisado das manipulações. Então veja, além do Gita, já falamos sobre o tarô, sobre a Bíblia, sobre outros elementos aqui que ele nega a sua fé. Então o Gita também detém as manipulações da semiótica do Grey Mass, porque é portador de elementos que intimidam, tentam, seduzem e provocam. E lembrando que as manipulações são, olha, a sedução, que estabelece um elogio, a provocação quando você tem um desafio lançado, a intimidação quando você lança o medo e, finalmente, a tentação quando você dá algo, né, materializado para o indivíduo, na expectativa de que ele faça alguma coisa que você quer que ele faça ou ela faça. Então, o Gita apresenta o quadro geral, a exemplo dos outros objetos mágicos que nós temos analisado aqui. Não é o objeto-valor tornar-se Deus que mais fascina, mas o poder que está investido na divindade, que dará ao sujeito o direito de traçar o seu próprio programa do bem, segundo os seus valores éticos. Então, veja, todos querem a sabedoria, todos querem a virtude. E assim, nós encerramos essa análise em relação ao Gita, mas na próxima conversa vamos falar sobre a yoga, que é outro objeto mágico que o John nega, né, na segunda parte de God. Grande abraço, espero que você tenha gostado e até a próxima, então.